Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda de professores que debate, que discute os grandes temas da atualidade, enfim, os grandes temas da contemporaneidade. Nesse Conversas 58, nós gostaríamos de conversar com vocês sobre a globalização. Depois de décadas, estando no centro da mesa, como sendo o grande objetivo a ser alcançado, a grande protagonista no jogo internacional, que era a questão da globalização, solução para todos os males. Depois de décadas e décadas, você teve a crise de 2008, você teve pandemia, você teve guerra, e a globalização perdeu lá sua força. E hoje, a questão que se coloca é, bom, cadê a globalização? Para onde vai a globalização? A globalização flopou, fracassou, foi para o vinagre, a vaca foi para o brejo, enfim. Esse é o tema de hoje do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. O que aconteceu com a globalização? E se fracassou, o que vem depois da globalização? Ou seja, será que vem alguma coisa? Enfim, é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje aqui com vocês, com os nossos amigos e as nossas amigas, com a nossa mesa tradicional. Luiz Carlos Delorme Prado, tudo bem, Carlinhos? Tudo bem, Carlinhos? Não, tudo bem, Luiz, né? Pradinho, né? É isso mesmo, tudo bem, tudo ótimo. Então vamos lá. Hoje temos também a presença do Numa Mazati. Tudo bem, Numa? Tudo bem. Tudo Boa bem, noite a feliz. todos. A A todos. França estreou bem, não é isso? Venceu da Austrália, tá contente. O francês está contente. Promete, hein? É um dos favoritos aí nas bocadas. Dudu, Eduardo Veremos, veremos. Meros, e olha só, humildade, desde quando o francês tem essa modéstia, mas não tá certo. Eduardo Costa Pinto, diga lá, Dudu. Boa noite, Bicalho. Bom, novamente, né? Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que vocês estão falando. A gente agora está gravando, né? No dia 23/11, às 23h31, começando agora a gravação. Por isso que o Bicalho está falando da questão francesa. Amanhã tem jogo do Brasil, a gente nem sabe ainda, mas vamos aguardar que a gente não vai saber até o vídeo sair. Mas boa noite a todos e todas, e Bicalho, Prado e Numa. É sempre um prazer estar com vocês aqui nessa mesa. É isso aí. Bom, senhores, vamos lá. Eu gosto sempre de lembrar para vocês que vocês podem ouvir esse programa no podcast canal IE-FRJ. Lá vocês encontram em podcast os programas, né, do canal do Instituto de Economia, e entre os programas, esse aqui, que é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, que hoje, desfalcado do valoroso Baixa, né, Baixazinho, mais uma vez, né, deu aquela famosa o chinelinho, e como esse tema hoje é um tema que tem treta, que tem rolo, que tem confusão, Baixazinho, ó, foi lá sentar no banquinho, arrumou uma desculpa para não aparecer. Esse menino promete, é isso aí. Baixazinho, um beijão, né? Esperamos que você melhore de alguma coisa que você está sentindo, alguma justificativa. Estimo melhoras, como diz a galera, não é isso? Bom, gente, vamos lá, vamos para a batalha, vamos para o trabalho. Pradinho, introduz aí o tema. A globalização flopou ou não flopou? Vamos lá, Prado, vamos nessa. O tema é divertido, o tema é quente. Eu vou começar com uma palestra que ocorreu há relativamente pouco tempo atrás, né? Entre 10 e 17 de novembro, na Indonésia, né? A nave Bali, foi realizado o encontro do G20. Na verdade, é um fórum que reúne as 20 maiores economias do mundo. E, nesse encontro, o Klaus Schwab, que é o presidente executivo do Fórum de Davos, aquele fórum que reúne os principais empresários, os grandes capitalistas do mundo, fez uma palestra curta, 12 minutos, onde ele faz uma apresentação dizendo: olha, o mundo vive um conjunto de crises econômica, política, ecológica, institucional,
que só seriam resolvidas com a grande reestruturação do mundo contemporâneo. Quer dizer, volta para a questão do The Great Reset, que nós já discutimos aqui no passado. No entanto, ele diz que o surgimento de uma ordem multipolar, ou seja, o aparecimento de outras grandes potências além dos Estados Unidos, traz um grande risco de fragmentação. Então, ele vê a questão da multipolaridade, sob o ponto de vista de geopolítica, como um risco do inverso da globalização, que seria a fragmentação. Então, ele diz: olha, um dos grandes desafios atuais seria lutar contra essa fragmentação, que ele vê como um problema. E é interessante o que ele aponta com as forças econômicas que pressionam o mundo e pressionam essa fragmentação no momento. A transição energética, né, em todas as questões ligadas à questão do aquecimento global e como é que você responde com as mudanças na área de energia. A reestruturação das cadeias de suprimentos globais. Ora, se há uma nova Guerra Fria, no momento em que você, de alguma maneira, deixa de comprar coisas da Rússia ou tenta impor restrições à exportação de chips para a China, assim por diante, você está, de alguma maneira, afetando as cadeias globais de suprimento. A questão da internalização dos custos externos. Então, isso aí se coloca uma série de produções de plástico, que ele cita especificamente, que tem um custo de limpeza para o planeta gigantesco. Como é que você lida com isso? E, finalmente, o que ele chama militarização das economias domésticas, que seria justamente a questão de se usar o poder das economias domésticas como base da projeção do poder militar, poder político, que implicaria aumento do protecionismo e várias coisas do gênero. Afinal, dentro desse cenário, essa questão do risco de fragmentação versus uma reestruturação para melhorar a cooperação, uma reestruturação que dependeria de uma cooperação internacional, passa a ser um dos pontos do debate dessas elites transnacionais que tem no mundo contemporâneo. Então, eu acho que a primeira questão é o seguinte: afinal de contas, olhando da nossa posição aqui do Sul, da América do Sul, faz sentido esse argumento de grande fragmentação? Nós conseguimos perceber alguma grande fragmentação? Temos a lamentar a crise da globalização. Eu quero só chamar a atenção que é curioso, porque quando o processo de globalização, em especial comercial, de investimentos, etc., beneficiava o grande hegemon, no caso dos Estados Unidos, tudo parecia, a Europa Ocidental também, que estava indo bem. Quando esse processo leva a um certo questionamento da posição, por exemplo, com a exceção da China, começa a ter um certo incômodo dentro desse sentido, e parece um argumento muito similar àquele que acontece até no caso aí do Brasil, né? Quando eu não ganho, o problema é do outro, não meu. Então, uma série de restrições, essas cadeias globais de suprimento acabaram vindo da insatisfação de parte das elites atuais e parte das grandes players atuais com os rumos da própria globalização. Acho que isso é um bom. Dá para começar um debate em torno disso e vamos seguir adiante. Vamos ouvir aí o Dudu e o Numa e depois eu retorno sobre esses temas. Dudu, botar você aqui na roda justamente discutindo sobre esse negócio, né? Quer dizer, que a globalização, digamos assim, na melhor das interpretações, né? Digamos que está enfrentando dificuldades, não é isso? Outra interpretação foi que dificuldade é o cacete, já era, né? Isso tem essa outra, teria o oposto disso.
a visão de que não, as coisas estão fragmentando. Não, talvez as coisas não estejam fragmentando, talvez as coisas estão se estruturando de uma outra maneira, enfim. Tem várias né, visões que você pode ter desse tema. Então, vai lá, o que você acha? Flopou, não flopou, está desestruturando, não está, Vamos formou, lá. não formou? Eu acho que o representante de Davos, e aí eu queria colocar que acho que é importante, o representante de Davos, do fórum, ele está olhando, vamos dizer, se é um fórum transvestido dos interesses, na governança mundial, mas tem uma forte conexão com o interesse dos grandes blocos de capitais mundiais. Então, acho que esse é o primeiro ponto, e não por acaso essa defesa sobremaneira dos mecanismos de globalização e de manutenção. E por que isso? Eu quero chamar a atenção desse ponto que eu acho importante. Prado já alertou, mas eu queria reforçar aqui. O que é esse fenômeno da globalização em termos produtivos, comerciais e financeiros? Em termos produtivos, né, você tem uma reconfiguração do processo industrial, que nada mais é do que o fatiamento do processo de produção em territórios diferentes. Como assim, Eduardo? Explique isso direito, para com essa linguagem com esse economês. É o seguinte, a fábrica que estava lá de eletroeletrônico nos Estados Unidos, né? Essa fábrica, essa produção vai se deslocar para a China, a montagem. Mas o desenvolvimento tecnológico, né? O marketing, a marca, né? Continua em laboratórios nos Estados Unidos, continua no núcleo central norte-americano. E, na verdade, é o caso da Apple, por exemplo, você terceiriza o processo de produção. Isso gera uma profunda mudança, sobretudo a partir dos anos 90, de reestruturação produtiva, que nos anos 2000 vai ser chamado das cadeias globais de produção. Então, um telefone, ele é montado em Taiwan pela Foxconn, né? As suas peças vêm da Coreia, do Japão, da Malásia. Ele é distribuído mundialmente com uma marca que os direitos de propriedade, a questão tecnológica está nos Estados Unidos. Isso, uma boa parte do processo produtivo se fragmentou. E aqui o cuidado, ele se fragmentou territorialmente, mas o controle, inclusive, aumentou. O controle tecnológico, o controle de propriedade. Essa fragmentação gerou o quê? E era necessário o quê? Uma liberalização comercial. Se você observar nos últimos anos, o comércio cresce sobretudo em quê? Peças e equipamentos em processo, insumos industriais que vão se deslocar do Japão, da Malásia para a China na montagem, né? Então, esse é um lado da globalização produtiva, que vai implicar na expansão da internacionalização da produção e dos fluxos de capital, porque também vai sendo acompanhado de uma expansão dos fluxos financeiros, né? Por que eu estou chamando a atenção disso aqui? Essa globalização, sobretudo nos anos 90, né, vai ser considerada o auge da ideia do fim da história. Ou seja, todos vão alcançar o nirvana. A globalização, nós vamos caminhar paulatinamente para a alocação mais eficiente de capital e de trabalho, né? E, ideologicamente, a expressão disso, né, está associada à ideia do neoliberalismo, do liberalismo dos anos 90. É o auge da utopia neoliberal, que é o auge do avanço da globalização, que continuou seguindo nos anos 2000. Qual é a questão que eu quero chamar a atenção aqui, fazendo essa provocação para o representante de Davos? Na verdade, a livre mobilidade foi de mercadorias e de capital, mas não de trabalho. Além disso, o que você tem claramente é uma forte redução dos custos de transação das grandes empresas. Com essa relocalização industrial, aumentou os lucros e as taxas de lucro dessas grandes empresas capitalistas, que agora estão articuladas
Desenvolvimento tecnológico, marca, blend nos Estados Unidos, na Europa, peças e equipamentos sendo montados em parte de países periféricos ou de países capitalistas centrais da Ásia, capitalistas centrais não, capitalistas desenvolvidos da Ásia, e a China com montagem avançando na cadeia. Isso reduziu de forma significativa esses custos, e essas empresas ganharam como nunca. Para. Vamos continuar a globalização, vamos manter a unipolaridade, porque isso supostamente é melhor para o mundo. Aqui ele evoca os princípios do liberalismo econômico e do liberalismo político da sua origem, no sentido smithiano, da ideia do mercado como principal alocador de recursos, e na dimensão política, a ideia kantiana de paz perpétua, que você caminharia para uma confederação de nações e eliminaria os conflitos. Observe, ele está falando da questão bélica, ele está falando da questão da transição energética, ele está falando da questão da globalização, da necessidade de manter essa harmonia, ser representante de Davos. Eu costumo dizer o seguinte: normalmente, quando alguém evoca muito bem comum para dizer que está salvando o mundo, ele está olhando o bolso dele, ele está olhando interesses específicos. Esse é o representante de Davos. O que não significa dizer que você tem esses problemas nesse momento, como o Prado bem alertou. Existem sim problemas. A crise tem múltiplas dimensões, né? E elas afetam de forma diferente o conjunto da sociedade. Ela afeta de forma diferente territórios econômicos, afeta de forma diferente frações do trabalho e afeta de forma diferente frações do capital. Tá? E nesse sentido, e aí respondendo a você, Bicalho, eu acho que a globalização flopou mesmo. Flopou porque, na verdade, a Covid, a pandemia e, sobretudo, aquilo que já discutiu bastante aqui, a crise institucional barra política no centro do capitalismo, nos Estados Unidos e na Europa, trazem alguns elementos importantes. Primeiro, a discussão sobre segurança do abastecimento, ou que é o caso das cadeias globais. Se eu não tenho fisicamente a produção, eu posso ter um problema. Então, tem segurança, né? Autonomia. A ideia de que o mercado vai suprir todas as demandas e a segurança energética, ou a segurança do abastecimento, ou a segurança alimentar, ela está reduzindo paulatinamente nos últimos anos esse processo que o mercado pode ser o supridor. E as crises explicitaram isso. Só que, por um lado, desglobalizar significa trazer de volta a produção para os territórios europeus e norte-americanos, que implicará aumento do custo de transação e que necessariamente poderá afetar o quê? Os lucros das grandes empresas. Então, tem um dilema aqui que não por acaso, mesmo fazendo diagnóstico das crises, que para mim está correto, mas a saída da crise, que é manutenção da globalização, tem a ver com os interesses dos representantes de Davos. Então você está numa cruzilhada histórica, entendeu, Bicalho? Não dá para dizer o que está por vir. Não dá para dizer para mim o que está por vir ainda. Nós temos um momento em que a globalização não tem mais. Tem tensões cada vez maiores entre esses frações capitalistas, a questão do Estado Nacional, a questão da segurança nacional, né? No contexto que esse capitalismo está imbricado e blocos de capitais estão ganhando como nunca, né? A extrema-direita cresce, a guerra, né? Ganhando uma lógica geopolítica. Que também não acho, já estou falando muito, vou passar para o companheiro Numa, né? Acho que esse discurso de fragmentação, né, é muito mais a ideia para legitimar a hegemonia norte-americana ou a manutenção de um poder unipolar que chegou no seu auge nos anos 90, início de 2000, a partir dos Estados Unidos. A ideia é, não,
se fragmentar, né, não tem globalização. Eu não acho que você, nós estejamos caminhando para um processo de fragmentação, não. Eu acho que tem uma decadência relativa dos Estados Unidos e o aumento do poder chinês, uma lógica muito mais bipolar, com o aumento do poder russo, mas sobretudo bélico. Mas me parece que nós estamos vivendo muito mais uma discussão bipolar, com características diferentes da Guerra Fria, e os impactos disso, sim, você pode surgir algumas potências regionais, mas eu acho que esse mundo em fragmentação é muito mais é a percepção do europeu, norte-americano, dizendo assim: estou deixando de ser o centro do mundo. E como eu estou deixando de ser o centro do mundo, o mundo está se esfacelando. Então, eu queria um pouco dessas provocações que eu trouxe aqui para passar para os camaradas. Valeu, Dudu. Bom, agora, Numa, podia fazer uma daquelas minhas perguntas que você não gosta. Numa, nessa sua primeira apresentação, não, eu só estava pensando aqui que a gente passou anos, né, discutindo assim, quem ganha e quem perde com a globalização, né? Aí, queria te fazer essa pergunta aí no meio do que você vai botar aí, do seu, do seu molho, você arrumasse um jeito de encaixar isso aí, quem ganha e perde com a desglobalização, né? Bom, e aí, mudando a pergunta, né? Antes era quem ganhou, quem perdeu com esse troço, e agora, quem é que ganha e quem perde com o fim desse troço? Bom, como sempre é uma pergunta fácil, meu Vicário? O Bicalho não é brincadeira, não, Numa. Ele só tem essa cara de bonzinho, mas ele é foda. Bom, primeiro eu queria testar algumas observações sobre justamente até o conceito de globalização, porque há debates, há inclusive assim, intelectuais, acadêmicos que contestam até a existência do fenômeno, né? Porque e que não tenha um processo, obviamente, de internacionalização produtiva através das cadeias globais, assim, de um desenvolvimento das cadeias globais de valor. Não é que não haja um aumento um crescimento do comércio mundial, uma interligação do ponto de vista das redes de transportes, que sejam marítimas, ferroviárias, aéreas. Bom, a gente tem claramente, de fato, uma intensidade cada vez maior dessas relações comerciais, econômicas, entre os países. Porém, não é um fenômeno novo. Tá? É um fenômeno, na verdade, se a gente for olhar do ponto de vista histórico, que aparece particularmente no século XIX. Tá? E o momento onde, depois da Revolução Industrial, você vai ter um processo que é chamado de grande divergência. O Luiz Carlos, por exemplo, trabalha sobre esse tema, ensina esse tema na pós-graduação do Instituto de Economia, né? Eu também um pouco, né? Então, é um tema muito interessante, porque o que a gente observa ao longo do século XIX, que com o avanço do imperialismo europeu, e vamos dizer ocidental de forma geral, porque os Estados Unidos participam também desse fenômeno, né? Apesar de um suposto isolacionismo, o que a gente observa é uma internacionalização da produção e um surgimento de um comércio internacional de bens básicos, ou seja, de alimentos que são a base da alimentação das populações dos países industrializados, como o trigo, como a carne, em proveniência do Canadá, da Argentina, da Austrália. A gente tem um comércio internacional também de matérias-primas não tropicais, mas, sei lá, de minerais, etc. Então, o que a gente vê é que há um processo
de divisão internacional do trabalho que se coloca. E, nesse sentido, quando a gente se refere à grande divergência, que é a ideia, basicamente, que os países industrializados, essencialmente da Europa Ocidental, a América do Norte e, mais para o final do século, o Japão e a Rússia, vão ser países que vão crescer a um ritmo muito mais acelerado, que vão concentrar as atividades industriais, daí o fenômeno de grande especialização, né? Se a gente for olhar na véspera da Primeira Guerra Mundial, mais de 93% da produção de bens manufaturados no mundo, de bens industriais, é realizada nesses países centrais, nesses países industrializados, enquanto se configura justamente uma periferia, no sentido do estruturalismo latino-americano, ou seja, um espaço dominado direto ou indiretamente do ponto de vista político, geopolítico, aí pode ser tem o fenômeno, obviamente, da colonização, ou tem o fenômeno do imperialismo, como, por exemplo, o controle de facto exercido pelos britânicos sobre a América Latina, posteriormente substituídos pelos americanos, o controle dos ocidentais, dos britânicos em particular, sobre a China, que nunca vai chegar a ser uma colônia oficial, mas que na prática é sob tutela dos Estados Unidos, do Reino Unido. Então, esse fenômeno de internacionalização da produção, de grande especialização, seja com um centro que decide o que vai produzir a periferia, e que, por um bom tempo, vai deixar essa periferia na posição de uma produtora de matérias-primas, aí alguns vão ser contemplados como matérias-primas com alto valor adicionado, esse é o caso da Argentina, com a carne, com o trigo, outros com matérias-primas que são mais, vamos dizer, supérfluas, com os bens tropicais, praticamente o Brasil, com café, com açúcar. E o que a gente vai observar é que esse fenômeno de globalização completamente controlado pelo centro, ele vai passar por uma evolução importante depois da Segunda Guerra Mundial. Até por conta, na verdade, já da crise de 29, que cria a necessidade de estratégias nos países periféricos, por exemplo, na América Latina, mas também, em certa medida, no espaço asiático, de estratégias de substituição de importação, o que você vai ter, na verdade, é uma industrialização da periferia. E quando a gente fala de globalização, na verdade, a fase que estamos vivendo, que seria uma fase de deglobalização, mas isso acho que a gente pode discutir justamente para responder à pergunta do Bicalho um pouquinho mais, ela, na verdade, é o último estágio de uma afirmação da periferia, e particularmente de alguns espaços periféricos, que hoje em dia não são mais periferia. Estou me referindo, obviamente, à Ásia e, em particular, à China, que, na verdade, representa o ponto culminante de um processo de industrialização que começou lá depois da Segunda Guerra Mundial, e de afirmação. Quando tem um livro assim que marcou um pouco a literatura sobre o desenvolvimento econômico, que foi o livro The Rise of the Rest, a Ascensão do Resto, da Alice Amsden. E nesse livro de 2001, na verdade, ela já antecipa que uma certa periferia asiática já ascendeu, já está num processo de convergência e, inclusive, possivelmente vai poder se sobrepor, vai poder constituir um novo polo produtivo industrial mundial, exatamente o que aconteceu com a China. E, de fato, aí bom, a gente pode conversar mais sobre esses diferentes aspectos, mas só para concluir e tentando responder à pergunta tricky do Bicalho, como sempre, Bicalho é ardiloso.
A gente pode dizer que é difícil determinar quem são os vencedores. Um vencedor óbvio, até, mas não é um vencedor só dessa fase que seria de deglobalização, mesmo se isso acho que a gente pode discutir se há ou não esse fenômeno, certamente é a China. Mas que foi um vencedor também na chamada globalização contemporânea. Então, acho que nesse sentido a China permanece vencedor, qualquer seja o cenário. Bom, a Rússia, sim, Eduardo, Dudu, você queria intervir? Não, não, pode seguir, não, mas é Ah, porque, tá. como eu estou com tempo. Então, se a gente for olhar depois o caso da Rússia, a Rússia é difícil dizer, mas, bom, certamente por conta do conflito atual, está mais para um perdedor, mas que tem a ver com a sua própria movimentação, não tem a ver com uma deglobalização. A gente pode dizer que a deglobalização, num caso, ou seja, a perda de integração da economia russa na economia mundial, na verdade, não é porque é um fenômeno geral, é porque houve uma decisão estratégica de entrada em guerra contra a Ucrânia e isso, de facto, passou a isolar a economia russa da economia, assim, pelo menos das economias ocidentais. Tá? Mas não é um resultado da deglobalização. Tá? É um resultado de uma estratégia própria. Quando a gente olha a questão dos Estados Unidos, é muito difícil dar uma resposta, porque os Estados Unidos promoveram essa globalização neoliberal, espalharam os princípios de livre comércio, de liberalização financeira, se beneficiaram enormemente dessa intensificação dos fluxos financeiros a nível internacional, porém, ao que parece, certamente perderam parte do controle sobre esse processo. A própria ascensão da China, que eles aparentemente estão incapazes de conter, ao contrário do que, por exemplo, tinham feito com o Japão, que tinha sido enquadrado na década de 80, tenderia a mostrar que, bom, os Estados Unidos certamente não controlam nem a globalização, nem a deglobalização, se houver essa deglobalização. Então, dentro disso, os países europeus, como sempre, são mais passivos, né? Então é difícil lá também dizer. Se perderam em parte, aí depende do país com a globalização, não sei se vão ganhar muito com uma deglobalização, enfim, é uma pergunta difícil, sinceramente, mas concluindo essa parte, no caso da América Latina, eu acho que não tem, depende, na verdade, não depende do fenômeno geral. Na verdade, em última instância, para muitos desses países, o desempenho econômico, o desempenho em termos de desenvolvimento social, depende muito mais de decisões e de processos que são processos internos, domésticos. Tudo bem, tem assim, certas limitações de inserção geopolítica, mas, por exemplo, a questão da restrição externa, que era uma característica das economias periféricas, ou seja, da dificuldade de acesso a divisas, como um elemento assim, redutor do desenvolvimento econômico, isso é algo que não parece, enfim, que não caracteriza a situação da periferia, tirando, sei lá, alguns exemplos, Venezuela, Argentina na América Latina, ou Turquia. Assim, nos outros países, o Brasil, por exemplo, não tem restrições externas, tá? Muito pouco. Tá? Então, depende muito mais de decisões domésticas. Então, eu acho que a gente pode dizer que não há, por definição, perdedor ou vencedor. Tem muito a ver com as estratégias que cada um usa dentro desse contexto. Então, o contexto global, ele não é definidor necessariamente da trajetória do país. Ele, obviamente, cria certas limitações, mas muito menores do que a gente poderia imaginar. E, para concluir, esse argumento da globalização também é muito utilizado por políticos e movimentos políticos
autóctonos, assim, domésticos, para justificar uma certa inação e para dizer, estamos de mão atada, não temos margem de manobra, não temos espaço para políticas mais progressistas, políticas mais voltadas para o desenvolvimento econômico, mais voltadas para o desenvolvimento social. Tá? É isso. Dudu, você queria falar depois do Prado? Isso, queria fazer um comentário interessante. Eu queria pegar o gancho que o Numa trouxe para a gente, para quem está assistindo agora. O Numa trouxe uma discussão do tempo da longa duração. E porque eu acho que é importante para quem. O que é isso, Eduardo? Ou seja, o Numa pegou para pensar a lógica da globalização desde a Revolução Industrial e como várias regiões foram se integrando a esse processo produtivo, financeiro e comercial, que seja pelo imperialismo, que seja na forma colonial. Ao mesmo tempo, trouxe para o presente, aquilo que a gente estava falando antes, eu e o Prado. Ou seja, o tempo conjuntural da globalização e qual é o caminho para frente ou não dessa possibilidade. Por que eu estou querendo trazer esse ponto? Porque aí, Número, eu acho que tem uma novidade dessa globalização, sobretudo numa fase recente dos anos 90 em diante, que é o deslocar. Se antes você tinha uma globalização comercial muito forte e financeira também, mas tem uma reconfiguração da produção. E isso é uma grande novidade histórica, porque desde a Revolução Industrial, a produção sempre esteve no centro. E como você tem esse fatiamento da produção, a produção foi para a periferia. É evidente que ainda como montagem. Mas como os países asiáticos, aí é o drible, entrou por essa franja e daí foi aproveitando com políticas nacionais, sobretudo a China, mas com políticas nacionais voltadas para o avanço dessa indústria, para o avanço tecnológico, para subir na cadeia global de produção. Então, você muda a sua posição, aumenta a sua autonomia diante dos outros estados da questão tecnológica. Então, abre-se aí uma questão que a gente tem a longa duração, mas tem uma fase, em certa medida, de uma conjuntura mais longa, associado à reespacialização da produção, que abriu a possibilidade da ascensão da periferia, como você bem disse, Noma, de sair, inclusive, da condição da periferia, dada a industrialização. E aí, esses estados nacionais passam a disputar, porque na velha linguagem do Barbudo, porque aumentou as forças, a evolução das forças produtivas faz com que esse Estado Nacional tenha maior capacidade de geração de riqueza e quer projetar esse poder no sistema internacional. Hoje a China é um dos maiores defensores da globalização no mercado mundial, no sistema global. Enquanto os países centrais, mas observe aqui a contradição desse movimento. Os capitalistas centrais querem a globalização. Por isso que o representante de Davos vai fazer aquela discussão. Por quê? O movimento de deglobalização hoje significa, sim, redução de taxas de lucro para essas grandes empresas. Vai aumentar o custo de produção. Vai aumentar por uma relocalização, vai aumentar o custo de produção pela questão da transição energética. E esse pessoal quer o quê? Empurrar os custos de forma uniforme para todo mundo. Só que aí, na questão barra política, barra dos Estados nacionais, no centro, no sentido europeu e norte-americano, com o avanço da extrema-direita, né, fala assim, epa, peraí, tem uma crise política, institucional, mas é mais, tem um problema de segurança nacional, que é a questão física da produção. Então, acho que o Numa chamou a atenção que é importante, mais do que enxergar ou não a deglobalização, ela pode até acontecer, mas não está tão claro ainda. Alguns indicadores já mostram, Numa, meio que o comércio internacional proporcionalmente caiu, sobretudo de bens intermediários. Mas aí tem que ver o quanto ainda é feito da própria Covid-19, desse rebalanceamento. Então tem que esperar um pouco mais. Mas o que eu acho é que a grande mudança desse movimento, dessa globalização, tem a ver com a reconfiguração da produção,
porque abriu margem para essa ascensão, só que ainda embolado esses blocos de capitais, porque é capital chinês, é capital coreano, japonês, é capital norte-americano a favor da globalização, né? E outros tipos de indústria, não. Mas os estados nacionais, sim, porque perceberam que estão perdendo a disputa para a China e para a Ásia. Então, eu acho que a globalização flopou, porque dificilmente você vai conseguir, né, da forma como a gente tem hoje, sem um aumento das tensões, das disputas econômicas, das disputas políticas, das disputas ideológicas, e uma parte do caminho disso implica a questão da segurança nacional. Olha o que aconteceu na guerra agora na Ucrânia, com a questão da segurança energética e trazendo empresas de volta mesmo com custo alto. Olha a questão de alimentos. Então, eu acho que, sim, não dá para ter certeza, mas eu acho que vai predominar nesse momento histórico, com essa atenção, alguns movimentos de desglobalização pelos estados europeus norte-americanos, mas, ao mesmo tempo, o bloco no poder capitalistas desses espaços territoriais, uma parte vai lutar contra, porque a outra parte que não ganha com a globalização vai lutar a favor. Então, acho que por isso essa preocupação da fragmentação do representante de Davos, mas é muito mais uma questão da fragmentação menos do mundo e é muito mais da representação dos interesses econômicos do, vamos dizer assim, dos grandes capitalistas do Ocidente que ainda detém boa parte das marcas e do controle das cadeias globais de produção. Deixa eu entrar nessa discussão aí, Bicalho. Agora, só chamar a atenção o seguinte: nós estamos falando muito em globalização, eu acho que o público que está nos ouvindo é importante explicar alguma coisa bem prática. Quando nós estamos falando, globalização tem três dimensões: comercial, produtiva e financeira. Como é que eu meço se está havendo globalização comercial? Se o comércio internacional cresce mais rapidamente do que a economia mundial, do que o PIB mundial, eu tenho globalização comercial. Se eu tenho um crescimento da produção fragmentada, da produção internacionalizada mais rapidamente do que o PIB mundial, eu tenho globalização produtiva. Se o crescimento das transações financeiras internacionais cresce mais rapidamente do que o PIB mundial, eu tenho globalização financeira. Ora, você teve, como diz o Numa, um processo de globalização que vai até a Primeira Guerra Mundial. Isso é importante chamar a atenção. Depois você tem, entre a Primeira Guerra Mundial e 45, você tem o inverso, você tem uma desglobalização, só para a gente trazer de novo isso. Depois você teve um crescimento da globalização muito grande até recentemente. A pergunta que se coloca é agora. Nós vamos entrar num período mais parecido com 1914 e 45 ou vamos adiante, apesar de todas as dificuldades? Eu queria chamar a atenção de algumas coisas que estão na mesa. Por exemplo, o tal do BRICS Plus, o BRICS+, como se coloca, que é a ideia de se ampliar os BRICS que a China está propondo, ela, por trás disso, tem embutido uma determinada proposta de globalização. Eu estava lendo o que a China está propondo. Ela está propondo o seguinte: juntar os blocos de integração regional, o BISBITEC da Índia, que é basicamente a área de livre comércio que envolve o conjunto de países vinculados à área de Bengala, que envolve Bangladesh, envolve vários países daquela região. Juntar isso com o Mercosul, com a União Econômica Eurasiana da Rússia, com a ASEA, com a ASEA-China, que também é um FTA, uma área de livre comércio que envolve a ASEA-China, o SACU da África. Quer dizer, são vários blocos de integração econômica do Sul e fazer uma nova organização que ele está chamando de BIMS, que, na verdade, é BEAMS, que seria uma
as iniciais de cada um desses blocos, ou seja, fazer um grande bloco para ampliar o comércio sul-sul. Isso seria uma alternativa de área de expansão de comércio, uma globalização da periferia. Mas, na prática, isso é uma disputa de formação de blocos entre a China e o Ocidente atual. Ou seja, o que eu vejo é que nós vamos entrar numa forma, numa certa fragmentação que envolve interesses que, em algumas áreas, vão ser convergentes e outras não. Eu não sei até que ponto necessariamente o Mercosul tem a ganhar e fazer, por exemplo, um aumento de integração econômica com a China sem maiores negociações. Pode ser que sim, pode ser que não, depende das condições. Ou integrar blocos tão distintos como isso que se vem colocando. Uma outra questão seria criar uma moeda escritural, uma moeda de referência para o comércio dentro dessa região. Isso tem implicações. Ou seja, nós vivemos num mundo onde a incerteza vai crescer e o cenário, a meu ver, no mínimo, de interrupção da globalização, nesse ponto eu concordo com o Dudu, a globalização, tal como ela se deu entre 1945 e 2008, flopou, né? Ela não vai continuar se ampliando, mas novas formas ou novos mecanismos estão na mesa. Esses mecanismos podem aumentar a fragmentação de 2 ou 3 ou mais blocos, dependendo da circunstância. Os Estados Unidos estão ficando mais protecionistas. Só para chamar a atenção, no século XIX, os Estados Unidos era muito protecionista. Ele continuou protecionista até 1945. Ele só vai ser menos protecionista pós-45, como ele já era hegemônico. Então, o isolacionismo americano está retornando, ele vai retornar ao que era antes, muito provavelmente. E como é que nós ficamos aqui? Como é que o Mercosul ou a Unasul, se a gente juntar, por exemplo, o Pacto Andino com o Mercosul, como era a ideia original do PT lá no passado, e formar um bloco grande, como é que nós ficamos vis-à-vis em cada uma dessas coisas? Ou seja, eu, há um debate pela frente do próprio relacionamento do tal chamado Sul Global. O Sul Global envolve coisas muito diferentes, né? O Cone Sul, o ASEAN, que envolve um grupo de países de crescimento rápido, mais pequenos na Ásia, a China, a ideia da Eurásia, a Rússia, são, na verdade, propostas muito distintas, que poderão ser integradas ou não, dependendo de uma série de discussões. Não é tão simples assim fazê-lo. Por outro lado, me parece que o chamado Ocidente tradicional, ou seja, os Estados Unidos e a Europa Ocidental, vão passar por certamente um processo de perda de capacidade de oferecer grande coisa a essa grande periferia, que é a maior parte da população mundial. Os Estados Unidos mais, a meu ver, do que a Europa, porque a Europa ainda tem margens de se redefinir, reintegrando pela posição que ela está em termos de geopolítica. A questão que se coloca é que a Europa, ela voluntariamente, ela se afastou de uma maior integração com o resto da Ásia, né, com a questão imediata aí da guerra da Ucrânia. Se vai continuar adiante assim, eu já não sei. Ou seja, para terminar, eu vejo que nós vamos viver por um processo de a globalização tradicional flopou, mas não é claro para mim se há alternativas a essa globalização com blocos específicos que vão aumentar o seu grau de dinamismo e integração ou não. Isso está na mesa ainda, vai depender do desenvolvimento dos próximos anos. Numa. Então, sim, a gente pode dizer que há essas especificidades, há algumas especificidades desse fenômeno moderno, como foi frisado pelo Dudu,
Como foi colocado pelo Luiz Carlos, a gente vê que certas regiões do mundo estão ficando para trás, mas como gostaria de repetir, eu acho que tem muito mais a ver com decisões domésticas. Se, por exemplo, sei lá, se a gente pega o caso da Alemanha, se a Alemanha, por exemplo, o Estado alemão decidisse gastar muito mais, a Alemanha cresceria mais e teria, como tem um nível tecnológico alto, né, no seu sistema produtivo, ainda tem uma indústria forte, teria um peso econômico também, além de produtivo, maior. Teria uma dinâmica, porque, no fundo, uma questão que se coloca em tudo isso é justamente a decisão que foi tomada vamos dizer, né, pelos grupos no poder dos países centrais, que de relocalizar muita produção nos espaços periféricos por conta de imperativos ligados à lucratividade, por conta, isso é muito importante também, de um aspecto, vamos dizer, educativo, em relação aos trabalhadores dos próprios países centrais, né? Porque a ameaça de relocalização tem um papel muito importante na disciplina do trabalho, tal como ela foi se estabelecendo nos países centrais, tá? Então, a gente vê que o recuo dos direitos trabalhistas, de forma geral, que seja nos Estados Unidos, que seja na Europa Ocidental, e o produto, esse neoliberalismo, é o produto justamente em parte, pelo menos, né, dessa onda de relocalização. Tá? Então, a gente vê que realmente é muito importante na mudança dos modelos internos desses países. Ou seja, quando você, por exemplo, observa a intensidade muito baixa, no final das contas, do conflito distributivo em muitos países centrais, isso tem a ver também muito com esse fenômeno de relocalização, e o uso que é feito. Não é exclusivo, tá? Porque, no fundo, a relocalização só vai atingir os chamados setores tradables, ou seja, dos bens que podem ser comercializados, bens e serviços, que podem ser exportados. Então, tem setores que não são atingidos, será a função pública, a construção civil também, enfim. Mas isso acaba contaminando o tecido econômico inteiro. Tá? Então, cria essa situação. Tá? Não sei se o Dudu queria acrescentar o elemento, estou vendo. Não, é que eu estava aproveitando aqui, olhando a discussão que eu acho que junta isso com e trazendo a discussão do Prado, é que essa ampliação da formação do BRIC+, né, foi feita acho que em maio, né, Prado? Que é uma ampliação, e o discurso do chanceler chinês, muito focado na necessidade de construir uma governança mundial, multilateral, num jogo de ganha-ganha. Na verdade, observe que é interessante chamar a atenção. Essa é uma discussão dos BRICS lá atrás. O quanto os BRICS poderiam ser um instrumento institucional de questionamento da ordem unipolar. A China está trazendo de volta essa discussão, buscando ampliar novos grupos, financiar recursos para, a partir disso, ela controlar essa governança, essa cooperação internacional. E é por isso que o cara de Davos está dizendo a multipolaridade da fragmentação, porque isso tem a ver com os interesses chineses da formação de uma multipolaridade, que, sobretudo, é a ideia de
O chinês coordenando, financiando, fazendo jogo de ganha. E aqui chamar a atenção de uma coisa, pessoal. O convite para a Arábia Saudita, né, e Argentina, que não estou falando do jogo de terça, não, tá? Mas assim, não pela questão futebolística, mas o convite na discussão para a entrada da Arábia Saudita tem um papel importantíssimo, que vai pela questão do petrodólares. Que história é essa? Né? Se tem ainda um poder enorme norte-americano, tem a ver com a sua moeda de custo internacional, que é o dólar. E essa moeda vale $1 porque ela é $1. Mas por quê? Porque as grandes transações de commodities e mercadorias são em dólar. Até que ponto? Não estou dizendo ainda imediatamente, mas se amplia as negociações para que a Arábia Saudita passe a comercializar petróleo não apenas em dólar, a partir de um acordo desse, você vai minando o poder do dólar gradualmente, tá, pessoal? O pessoal faz análise achando que o dólar vai cair de hora para outra, é meio sem noção. O Mas você Eduardo, pode, diga, Prado. não, só para passar informação, a ideia de ampliação do Mercosul já tem, segundo Lavrov, né, o discurso de Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, já aplicou, Do BRIC mais, Prado, é que do você falou BRIC+. Mercosul. Eu falei, não, do BRICS+. Já se candidataram oficialmente a essa ampliação a Argentina e o Irã. E estão na mesa também conversando a Arábia Saudita, Turquia, Egito, Afeganistão e Indonésia. Ah, sim, e Argélia também. A primeira linha é Argélia, Argentina e Irã. Depois entra a Arábia Saudita, Turquia, Egito, Afeganistão e Indonésia. Só para colocar aí, Indonésia tem uma população maior que a do Brasil, Turquia e Arábia Saudita, você está falando do mundo muçulmano, as duas maiores, junto com o Irã, você praticamente pega as maiores economias do mundo islâmico. Ainda põe o Egito pela sua importância estratégica dentro disso aí. Então, na verdade, teria uma dimensão econômica não trivial, muito grande. Agora, são países muito diferentes, com interesses complicados. A relação entre a Arábia Saudita por exemplo, com outros países não é necessariamente boa, em especial com o Irã, é uma relação ruim, uma relação difícil. A relação da Turquia também, tanto com o Irã quanto com a Arábia Saudita, não é uma relação fácil. Como é que isso se estaria, não é muito claro para mim. O Prado, eu vou ler um pedacinho do comunicado, porque eu queria trocar esse ponto. O comunicado, na verdade, do Ministério dos Relações Exteriores da China, e o Porque nós representante, estamos que é falando de o. duas coisas. Uma é da China, falou lá em maio, que é muito mais uma plataforma. Agora, depois foi o Lavrov, já colocou como uma expansão do BRICS. Não, O mas, primeiro BRICS Plus é muito mais um fórum de discussão. O segundo, mas do Lavrov, já significaria uma integração mais profunda. não, é porque eu quero chamar a atenção no primeiro documento, Prado, que tem 3 pontos que me parece que levam a essa integração mais profunda, que é o seguinte. Primeiro ponto, precisamos defender eu estou lendo aqui, tá, pessoal? Precisamos defender o multilateralismo. Diante de mudanças e turbulências sem precedentes, o multilateralismo é a garantia de sobrevivência dos mercados emergentes e dos países em desenvolvimento. Aí segue, mas vou Entre voltar para o parênteses, segundo isso é ponto. contra o esvaziamento da OMC feita pelos Estados Unidos e pela Europa recente. Eles criaram e agora estão segurando com o crescimento dos países emergentes. 2, em segundo lugar, precisamos preservar o foco no desenvolvimento. O desenvolvimento é nossa busca comum e a missão da governança global. Precisamos promover a comunidade internacional para priorizar o desenvolvimento da governança global, né, para o desenvolvimento comum. 3, precisamos buscar cooperação ganha-ganha. A ascensão coletiva dos mercados emergentes e dos países em desenvolvimento tornou-se uma tendência irreversível dos tempos.
os países em desenvolvimento tornarão-se um importante motor impulsionador do crescimento econômico mundial e uma nova força impulsionadora para a evolução do cenário internacional. O que que eu quero chamar a atenção, Prado? Me parece, eu sei que é um documento inicial, mas é um chamamento, é como se, na verdade, a China está sinalizando o seguinte: eu junto com vocês, nós vamos promover uma nova governança, nós vamos, e aí talvez para as diferenças sejam relativizadas, sabe por quê? Pela grana que provavelmente os chineses vão jogar para investimento em infraestrutura. Acho que esse é o ponto. Isso é uma É uma, proposta de uma nova ordem internacional, é um novo modelo de integração e globalização. Não eu, é necessariamente uma fragmentação, é uma globalização a, a alternativa. minha, a minha dúvida, Prado, aí a gente pode voltar nesse debate também, viu, Numa? Eu acho que estão, na verdade, a tentativa de construção de dois blocos. Aqui acho que é o Sim, ponto. claro, De um claramente. lado, esse bloco com essa governança, com os fluxos locais e o quanto vai vazar ou não. É com uma moeda de reserva própria e bancos de investimento próprios, né? E aí, nesse sentido, se você olhar, dá uma falsa, para mim, uma falsa ideia de multilateralismo. Talvez eu esteja falando besteira e não me Prado me corrige por quê? Porque, na verdade, é o tipo assim, aqui é a estratégia chinesa clássica histórica. Como eu não tenho força ainda para derrubar o meu inimigo, eu me junto aqui, passo a ideia de coletivo e eu vou fazer o enfrentamento com o meu inimigo, que são a questão ocidental. Por que ele é meu inimigo? Porque ele está querendo me derrubar do meu projeto. Então eu crio uma ideia do jogo de ganha-ganha, que é aquela estratégia clássica dos chineses de fazer esse tipo de movimento, e digo que eu estou criando uma nova ordem, mas o que eu estou fazendo é um embate direto com o argumento do multilateralismo para o enfrentamento das reações norte-americanas e europeias. Mas a nova ordem é contra a Europa e os Estados Unidos, contra o chamado Ocidente, claramente. Mais uma vez, o problema é que os interesses dessa periferia toda não é necessariamente o mesmo. Você vai ter uma série de diferenças dentro disso daí. Então, isso é um processo que nós vamos ver como é que vai desenvolver adiante. É, a, Claramente, o bloco, chamado Bloco Ocidental, enfraqueceu muito a sua capacidade de trazer essa grande periferia, quando aumentou o uso como o Numa estava comentando, da bomba dólar, ou seja, do dólar como instrumento político de retaliação. Isso é verdade para uma série de países aqui desse grupo, né? É verdade para o Irã, é verdade potencialmente para a Arábia Saudita. Agora a Arábia Saudita é o grande aliado americano, mas você já vê algumas situações de conflito. A Turquia também fica numa posição vulnerável, inclusive que a Turquia passa por uma crise de cambial grave atualmente. Então, Em Prado. sim, fala. Não, só fazer um comentário rápido para você seguir. Eu fiquei pensando aqui, você falando, o quanto, claro, em proporções diferentes, porque a história não se repete, o quanto esse BRIC Plus, e com essa governança de bancos e financiamento, é uma estratégia chinesa de um novo New Deal, só que, na verdade, a China fazendo esse movimento para a periferia e unificando o bloco. Então, assim, as Assim, resoluções vão passar pela grana e pelo financiamento pesado a dinheiro até foi o caso ao Chile New Deal para reconfiguração. Mas eu pensei nisso agora, tá, pessoal? Então, não, você tem toda a razão, porque, na verdade, coloca o seguinte: como a ação do Ocidente está sendo muito mais o uso do seu poderio como ameaça do que está usando muito mais o chicote do que a cenoura. O movimento chinês está dizendo o seguinte: eu tenho muita cenoura para dar e não vou usar o chicote. Então, você tem claramente uma disputa pelo resto, né, para usar a expressão da você tem aí o surgimento de uma outra grande potência com capacidade de oferecer coisas e a dificuldade que os Estados Unidos e a Europa têm agora de atrair essa periferia. Mais uma vez,
é muito difícil fazer cenários num momento de grande mudança. Mas vários cenários são possíveis. Você pode, por exemplo, ter uma maior integração de produtos de exportação e ter na área digital uma disjunção, uma separação. Você pode ter uma maior integração digital, mas você ter espaços de maior nacionalismo na parte de produção. Tem várias combinações que nós podemos imaginar. Nessa hora é muito difícil saber para onde vai. Agora, claramente, vamos agora olhar do nosso papel aqui da América do Sul. Nós não vamos a lugar nenhum, nós, Brasil, se nós não conseguirmos aprofundar o nosso bloco. Quanto mais nós formos capazes de retomar, principalmente nesse novo governo, retomar a nossa capacidade de integrar a América do Sul, melhor, mais aumenta o nosso poder de barganha nesse mundo em mudança, tanto para resistir às pressões do chamado Ocidente tradicional com referência aos nossos movimentos, quanto na barganha dessas novas oportunidades que vão surgir nessas novas combinações que se apresentam agora. Então, é um momento clássico de mudança, onde o passado não nos ajuda muito para prever o futuro, não é, Dudu? Essa quebra de continuidade, não adianta eu olhar para o passado, porque eu não tenho continuidade, né? Vai surgir uma coisa diferente que nós não sabemos o que é. Aquela velha história, né? O novo ainda não nasceu e o velho está morrendo, né? E aí, para onde vamos? Chegaremos aonde? Bom, chegaremos ao final do programa. O Numa quer falar antes do final do programa. Ó, antes desse encaminhamento, né, do Vicário, só uma pequena o observação. âncora mostrando seu poder, né? Essa conversa aí tá indo muito longe. Vou acabar com essa história que já está tarde. Só um ponto assim para complementar o que falou o Luiz Carlos, é muito importante, bom, com a imagem muito evocadora da cenoura, né? A gente pode dizer que, além de se comportar como um polo novo da economia mundial, e além de oferecer financiamento, de oferecer infraestruturas, construção de infraestruturas, de representar um mercado importante para os produtos, particularmente matérias-primas da periferia, a China tem também uma característica, e que ela não pratica nenhum tipo de ingerência na política local. Ela não Muito importante, não. Isso é uma diferença fundamental. Ela não está preocupada com isso. Ela tem relações com o país com os mais diversos sistemas políticos e nunca age como desestabilizadora desses regimes, para um lado ou para outro. Ao contrário dos Estados Unidos, que tem feito isso, bom, vamos dizer, desde o final do século XIX. Esse ponto que o Numa chamou é bem importante dessa discussão mesmo. Acho que é central, assim, bem. A China, historicamente, sempre olhou para o seu próprio umbigo. O Império do Meio, ela sempre nunca se preocupou tanto em projetar sua cultura para fora. Ao contrário, ela espera quando o resto do mundo toma o contato dela, vai absorver a sua própria civilização. É uma visão um pouco diferente dessa visão de conversão da humanidade, de destino manifesto, que caracteriza principalmente o caso dos Estados Unidos. São visões de mundo muito diferentes. Isso tem implicações no mundo atual, não tenha dúvida. Mas aí traz dilemas que eu acho que vão além da nossa discussão, se, sob um determinado ponto de vista, eu acho que existem valores universais que devem ser perseguidos, sim. Eu não me fico completamente à vontade, só para pegar aí um exemplo agora da Copa do Mundo, quando você vê um país com uma série de aberrações na questão de direitos humanos, etc., como os países do Golfo.
Em contrapartida, eu acho que, em termos de comércio, nós temos que ser pragmáticos. Então, o equilíbrio entre essas coisas, eu acho que é uma questão que tem que ser efetivamente discutida, sim. Mas aí, Prado, Senhores, só um minutinho, Bicalho, assim, mas aí, Prado, deixa eu só rapidinho, Bicalho. Eu acho que é importante o pragmatismo, Prado, Não, isso nós sobretudo, concordamos. Isso nós concordamos. Por isso eu falei, é porque importante o pragmatismo, e principalmente num país Porque de esse, potência porque média esse como o ponto que nosso. você trouxe tem uma discussão que não necessariamente é o pragmatismo. Você, como exaltou a China, que negocia com todo mundo, e aí você está trazendo a discussão dos valores para a forma de como a gente negocia, isso entra em tensão e conflito, Prato. Não, não, não. Eu acho que a gente não deve misturar o comércio com os aspectos ligados a isso. O que nós estamos discutindo é o seguinte: se nós, como sociedade, deveríamos ser indiferentes, que é um pouquinho mais complicado. E certamente nós não temos que mudar regime nem defender a mudança de regimes. Agora, que a defesa de determinados valores ah, são valores, a meu ver, da humanidade, de direitos humanos, de uma série de coisas, que não se misturam com a questão de comércio, mas como manifestação em outros espaços, eu não sei até que ponto é razoável nós abandonar. Veja, isso é Não, uma discussão que vai muito além do debate atual. No é, plano da América do Sul, não tem dúvida. Por exemplo, a promoção da democracia como valor como valor no Mercosul e na América do Sul, eu acho que é fundamental que nós colocamos. Isso aí nós estamos interferindo, sim, em outros países dentro da nossa região. Dizendo o seguinte, não, a América do Sul, no seu processo de integração, exige a adesão ao princípio democrático. Isso é uma defesa contra aventuras de ditadura no continente sul-americano. Claro que isso não se aplica se para a Arábia Saudita, nós não temos capacidade de mexer dentro disso aí. Por isso que eu digo que essa própria discussão ela é relativa, ela vai depender de uma infinidade de situações. senhores, acho que já deu aqui uma hora e pouquinho. Já cumprimos aqui manter aqui um certo limite para essa discussão, senão esse troço aqui vai render toda a vida. Então, eu gostaria de encaminhar então o finalzinho, né? Vocês, de uma forma sintética, bem, a, a, a globalização flopou, fracassou, deu com os burros na água, foi para o brejo. Escolhe aí o termo que quiser. Mas aí o cara que está vendo a gente aqui fala assim: tudo bem, porra, mas e daí? A pergunta é: e daí, cacete? Flopou e sintetiza. Logo o quê? Pradinho, logo o quê? Logo, nós entramos num novo momento histórico, onde a globalização que nós vivemos até agora flopou. Você pode ter outras formas de globalização, ou você pode ter fragmentação, alguma coisa no meio. O meu ponto é o seguinte: quando você está no meio de um processo de mudança, nós podemos fazer cenários, mas é difícil, inclusive, determinar a probabilidade desses cenários. Se vocês quiserem um chute, meu chute, não é nenhum compromisso com a verdade, é que eu acho que nós vamos caminhar para uma realidade de algum grau de crescimento dessa formação dessa ordem alternativa na periferia, pelo imenso poder de atração que tem a China e o momento que os Estados Unidos e a Europa estão vivendo de pouca atratividade, de pouca coisa a oferecer. Agora, esse processo está longe de ser simples ou linear. É uma tendência que, a meu juízo, é provável, vai depender de uma infinidade de situações. Nós, então, no chamado hemisfério ocidental, ou seja, na América, temos que tomar muito cuidado, porque claramente nós não temos capacidade de resistir a um processo de desestabilização, alguma guerra econômica
sobre nós. Então, nós vamos viver num espaço muito estreito, num caminho muito estreito. E é isso, não dá para a gente tirar outras ilações além dessa, né, nesse momento de mudança tão grande. Acho que é isso. Valeu, Prado, valeu pela sua participação. Numa, tá lá o garotinho, lá, os caras estão lá conversando sobre essa porra desse negócio de globalização. Parece que isso é. Hein? As breves palavras dele, né? Eu imagino assim, dois meninos, não, os caras discutiram ontem lá sobre aquele negócio lá, parece que deu merda na porra da globalização. Aí o outro falou assim, pô, mas caralho, o que que isso significa? Tá eu trocando em mil, não sei isso. Se você tiver numa, explica pro menino aí, o que que isso significa, pô? A deglobalização, então, Melou esse negócio todo aí. O cara, mas e daí? O que que significa, pô? Vai dar pro Flamengo chegar assim, melhor no final tem do lado? não, tem um fenômeno que foi observado, acho que o primeiro a observar esse fenômeno vai ser o campo, né? Só observa o fator estilizado, não explica isso, é que, de fato, na década de 2010, a gente passa a ter, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um crescimento do comércio internacional, uma taxa de crescimento do comércio internacional que fica abaixo da taxa de crescimento da economia mundial. Ou seja, a gente, do ponto de vista dos fluxos comerciais, tem uma desaceleração e, portanto, pela primeira vez, um ritmo, né, menor de avanço da intensidade dos fluxos comerciais do que do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico. Bom, esse é o primeiro elemento. Então, se a gente for pensar nesse aspecto, a gente pode dizer que isso poderia ser um índice de deglobalização. Tá? Na parte financeira, difícil dizer que a gente está vivendo uma deglobalização, desglobalização. A tendência seria mais de um aprofundamento desses fluxos financeiros. Porém, de fato, um país, os Estados Unidos, ainda exercem um controle muito forte sobre esse aspecto financeiro, são ainda os donos da moeda internacional, tem, como já foi mencionado, né, essa capacidade de utilizar justamente o controle financeiro monetário que tem para isolar países, exatamente o que aconteceu com o Irã, com a A Rússia. Venezuela aqui, né? Nosso vizinho. A Venezuela, mas a Venezuela muito menos do que a gente imagina, tá? Porque, até porque a Venezuela continua vendendo boa parte do seu petróleo ainda para os Estados Unidos, tá? Então, voltou a ser, assim, voltou a vender para efeitos, né? Então, o caso venezuelano é mais complexo, mas, de fato, foi usado algum elemento dessa natureza que, ou seja, a gente tem, de fato, do ponto de vista financeiro, não acho que a gente esteja vendo exatamente uma desglobalização. Tá? Do ponto de vista, vamos dizer, produtivo, aí, cadeias globais de valor. De fato, lá, o que a gente viu aparecer, particularmente no âmbito do período da pandemia e em setores específicos que passaram a ser identificados como estratégicos, como o setor de saúde, dos equipamentos de saúde, vamos dizer, de todas essas os remédios, da química e da indústria farmacêutica, tudo isso mostrou que o processo de relocalização produtiva era perigoso. Já falou um pouco sobre isso hoje. E, portanto, o debate sobre a reinternalização, a reindustrialização surgiu. Só que, de fato, na prática, não se concretiza tanto, por enquanto, e a gente não está assistindo, de repente, a um movimento de grande amplitude, pelo menos, né,
de reinternalização das atividades. Até porque tem que pensar um aspecto já mencionado, que já mencionei, que é a questão do modelo neoliberal e das suas consequências sobre a economia, sobre a organização econômica doméstica. Tá? Tem um aspecto enquadrador, tem um aspecto disciplinador da relocalização, tá? E tem um fato que também, quando você assim, o fenômeno de relocalização fez com que houve uma tendência, pelo menos uma tendência de médio prazo, né? Nos últimos 20, até 30 anos, né? De queda do preço relativo dos bens manufaturados. O fato de você produzir esses bens manufaturados, esses bens industriais na China, onde ou no espaço asiático, onde você tem assim, um custo de produção muito menor, tá? Isso é um elemento que, obviamente, permitiu assim que você consiga manter um certo padrão de vida dos trabalhadores no ocidental, apesar da relativa estagnação dos seus salários em termos reais, ou seja, descontando a inflação, e, portanto, acalmou um potencial conflito distributivo. Tá? Se você reinternaliza, aí já a situação vai ser bastante diferente. Tá? Você não vai ter mais ainda assim essas peças de vestimenta que têm preços irrisórios, né? Você não vai ter, na verdade, você vai colocar, na verdade, em risco uma forma de consumerismo baseado em produtos, em geral, de qualidade, vamos dizer, duvidosa e de durabilidade duvidosa, mas que alimentam um certo, uma falsa, pelo menos, sensação de bem-estar material por parte das populações dos países industrializados, mas também dos países periféricos. Porque esse fenômeno ele atingiu, não é que a desindustrialização do centro não se limitou aos países europeus, aos Estados Unidos, ela também atingiu, por exemplo, a América Latina. As indústrias intensivas em mão de obra na América Latina, por exemplo, o caso da indústria têxtil, da indústria de calçados no Brasil e em outros países da região, recuou, assim, perdeu muitos empregos. E a parcela desses bens de consumo, vamos dizer, de massa, que são vestimenta, que são sapatos, calçados, tudo que é importada, hoje em dia é elevadíssima. E só essa parcela importada, só vai aumentando. Da mesma forma como colocou, se a gente for olhar a questão dos bens intermediários, das peças, componentes, um bom exemplo oferecido pela indústria automobilística. A indústria automobilística, por exemplo, no caso do Brasil, tem um conteúdo importado cada vez maior, porque o Brasil não foi considerado um hub, não foi considerado um centro, não foi escolhido como um centro de produção de peças e componentes, e, portanto, os carros produzidos no Brasil, na verdade, têm assim, muitas peças, muitos componentes que são importados. A indústria automobilística local tende a se tornar cada vez mais uma indústria de pura montagem, tá? Com valor adicionado, portanto, uma riqueza acrescentada pela economia nacional que vai se reduzindo. Tá? Então, a gente vê que não é fácil, eu acho que isso poderia ser uma das nossas conclusões, dizer, tem um centro que perdeu, que vai perder com essa que está perdendo com esse processo de globalização e agora estaria promovendo essa desglobalização para tentar se reerguer. Não sei, porque, na verdade, a gente não tem uma
clara movimentação, assim, no sentido. E o olho sempre é o que acontece, fatos, não discursos. Os discursos podem ser esses, mas na prática não está tão claro. Tá? Minha impressão é que esses países, por conta de escolhas de política econômica, de política tecnológica, de política social, por conta da escolha de um modelo de sociedade, cavaram a própria cova. Tá? E que, pelo contrário, os países, alguns países asiáticos, particularmente a China, soube não somente aproveitar esse processo, como hoje em dia, de fato, tem uma autonomia cada vez maior, em termos de, por exemplo, de peso da demanda interna. O mercado interno chinês é considerável hoje. A China não tem, assim, quando a gente olha a contribuição das exportações chinesas ao crescimento total da China, ela vai diminuindo muito rapidamente. Dá para dizer que o crescimento na China é liderado pelas exportações. E, na verdade, hoje em dia, nem a questão da, vamos dizer, da restrição externa se coloca no caso chinês. Até porque a China tem empresas multinacionais, as fontes de divisas da China não são mais exclusivamente ligadas às exportações. Você tem hoje em dia muita remessa de lucro de subsidiárias, de filiais de empresas multinacionais chinesas. Você tem um poder financeiro que foi se consolidando, então você vai ter também fluxos de renda que vão ser ligados a isso, enfim. A gente vê que é um cenário bastante complexo. E como foi colocado muito bem pelo Luiz Carlos, a América Latina nisso tudo tem que ver como ela vai ficar. E como falei, isso vai depender muito de decisões internas. Um país como o Brasil, por exemplo, a gente comentou um pouco isso no último programa, teria interesse em ficar uma espécie de não alinhamento e beneficiar tanto dos aspectos positivos dessa internacionalização comercial, produtiva e financeira, vindo tanto do polo americano, quanto do polo chinês. Tá? Não acho que seja a hora de escolher um em detrimento do outro. Tem porque, bom, se você escolher a China, você tem um enorme problema geopolítico, porque os Estados Unidos provavelmente vão deixar isso acontecer, ou não deixar barato, provavelmente vai ter pressões que podem levar, inclusive, a desestabilizações internas, já houve precedentes, muitos na região, inclusive, E do outro, se você escolhe os Estados Unidos, estão dizendo, como foi bem colocado, não tem tanto para oferecer do ponto de vista econômico. É a China que oferece, do ponto de vista econômico. Então, essa situação faz com que o melhor, provavelmente, para a periferia latino-americana, particularmente no caso do Brasil, seria meio que administrar isso. Tá? Pegar, assim, não se colocar numa posição geopolítica e complicada em relação aos Estados Unidos, ao mesmo tempo, não se alienar as vantagens econômicas, comerciais e até tecnológicas, eventualmente, de uma aproximação em relação, de uma boa relação, pelo menos, com a China. Valeu, Lumazinha. Valeu pela participação. Eduardo Costa Pinto, sob a perspectiva da economia política do tempo presente, o que significa o fim da globalização? O Bicalho tinha que dar uma zoada, né? Vai lá, vai. Vamos lá, Bicalho. O que é que significa do tempo presente? Vamos lá. Ou seja, no corte da conjuntura factual desse momento da globalização, dá para dizer o seguinte: a globalização, como vivemos nos últimos 30 anos, flopou. Primeiro ponto. Não teremos mais essa forma de globalização como estava estruturada até então. Tá? Segundo ponto, será substituído necessariamente por uma desglobalização, como nós falou, não dá para dizer. Primeiro, porque o processo de desglobalização gera profundas dinâmicas internas nacionais que não são triviais. Uma já chamou aqui a atenção. Na hora que uma tendência de aumento do preço das manufaturas, né?
Isso vai afetar a renda salarial dos países centrais, Estados Unidos e Europa. Se não vier acompanhado de um aumento salarial significativo, gera perda de renda. Então, esse é o problema do conflito distributivo pelo olhar de baixo. E o de cima, necessariamente, aumenta os custos de transação, que vai reduzir lucros. Então, aumenta o conflito distributivo e aí, claro, quem é que vai pagar esse custo distributivo? Ou seja, se você está trazendo de volta a indústria por uma questão de segurança nacional, para reduzir o poder da extrema-direita, para dar uma coesão interna, só que você vai, necessariamente, nesse momento, quando você faz essa dinâmica, você vai ter uma redução do excedente gerado. Então, vai aumentar o conflito distributivo de novo. E isso vai se refletir nas políticas estatais. Então, acho que talvez teremos uma combinação, sabe? Eu estava pensando aqui, a desglobalização, pura e simplesmente, não vai ocorrer sozinha. Terá um fenômeno junto, por exemplo, que é uma globalização, que não é globalização, né? Mas um aumento da expansão de fluxos e trocas comerciais a partir de um polo asiático, que já existe, só vai acelerar. Agora, o quanto isso vai gerar tensões para que o outro polo, norte-americano e europeu, construa um enfrentamento desses, como se fossem dois grandes blocos de comércio, e se eles vão fazer o enfrentamento ou não, como eles vão fazer seus vasos comunicantes. Acho que esse é o grande desafio para pensar. A desglobalização acho que acontecerá, mas talvez menos na escala do que estão falando e propalando, porque vai aumentar o conflito interno, não vai resolver o problema. Trazer de volta a indústria, dados os padrões atuais, com custo de transação e a questão do mercado de trabalho, né? E enormes taxas de lucro, que é bom falar, que essa burguesia não quer perder em nenhum lugar do mundo, né? Ao mesmo tempo, você tem um outro polo aqui que quer ampliar a globalização, mas com quem? Naquele polo, naquela governança dos países em desenvolvimento, comandado pela China. Então, você tem uma força empurrando uma globalização coordenada, e, de outro lado, a globalização tradicional reage. Tanto é que a China muda de posição, queria tradicional, agora não. Ela voltou ao discurso do início dos BRICS, dizendo: não, temos que ter uma globalização, mas ela tem que ser um jogo de ganha-ganha. Olha que negócio. Mas jogo de ganha-ganha para quem? Para quem estiver do meu lado, na periferia do desenvolvimento. Porque agora tem um enfrentamento explícito, né? Então, eu acho, Bicalho, respondendo bem diretamente, acho que vai ter um cenário aqui na conjuntura nos próximos anos em um pouco de desglobalização, mas também junto com um aumento do comércio, né, em escalas regionais. Mas aí regionais, basicamente, Ásia capitaneado pela China. Regional no sentido aqui, Ásia, Oriente Médio. Se você olhar, sabe aonde? Na rota da seda chinesa, junto com o entorno asiático. Acho que nesses movimentos vão ampliar a dinâmica comercial e financeira, mas uma financeira para o financiamento do desenvolvimento. E, por outro lado, a globalização tradicional, tentando, no sentido capitaneado pelos Estados Unidos, tentando derrubar esse movimento, né? E uma parte desglobalizando. Então, você vai ter várias dimensões da globalização. O que está não vai desaparecer completamente, você vai ter um fenômeno de desglobalização e uma globalização coordenada pela China, ou seja, três dimensões ao mesmo tempo operando, se ainda tem uma predominância para dizer é esse caminho que vai seguir. Isso é a economia política do tempo presente para pensar a questão da globalização, Vicário. Valeu, Dudu, valeu, Numa, Grande Prado, 1h da manhã, no dia 24 de novembro. Estamos aqui nessa batalha que é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, diretamente dos nossos estúdios Maria Conceição Tavares, botar um estúdio aqui, no meio dessa confusão danada desse mundo, conversa sobre esse mundo que perdeu o rumo de casa, né, Prado? O mundo em desvairio, né, lá do velho Guimarães, etc, etc. Bom, senhores, obrigado a todos vocês, obrigado mais uma vez aos três, né, por estarem aqui. Um abração
como é que é? O baixa, né? Quer dizer, uma lacuna que enche como é que enche uma presença, uma coisa desse tipo. Pois bem, vamos terminando aqui o programa, agradecendo a todos vocês e principalmente aos nossos amigos, às nossas amigas, né, que nos acompanham, já estamos nesse conversa número 58, que acompanham essas nossas conversas, esses nossos debates, essas nossas discussões e, acima de tudo, as nossas inquietações, né, profundas sobre o mundo em desvario, né? Um mundo onde a gente não sabe bem para onde é que vai, mas que, por uma azar, a gente está nele. Então, tem que ver para onde é que vai, o que que faz, etc. Na periferia, né? Não estamos no centro, estamos na periferia do desvario. É mole ou que é mais, né? Tá difícil, né? É isso aí, senhores e senhoras. Um beijão a todos, um beijão a todas, e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Né? Vida que segue e vamos em frente, com o que dá e também que não dá. Beijaço! Boa noite.